No escuro de um grande depósito após a meia-noite, um trabalhador exausto do turno da madrugada caminha cabisbaixo pelos corredores, vestindo um macacão que não lhe serve. Ele só está trabalhando aqui há algumas semanas, mas já odeia o emprego, disso ele tem certeza. Dito isso, com sua terrível insônia e ansiedade social, um trabalho como este, fazendo inventário em um depósito solitário no meio da noite, é uma das poucas opções que ele tem. Que arremedo triste e deprimente de vida, ele pensa. Ele tem pouco mais de 30 anos e sente que deveria fazer algo mais relevante do que conferir o estoque de lava-louças ou micro-ondas taiwaneses novos. Ainda assim é um ganha-pão. Poucos podem dizer isso nesta economia. Mas enquanto o trabalhador caminha lentamente de uma enorme prateleira de produtos até as áreas administrativas dos funcionários, sem mais ninguém por perto, ele não consegue deixar de se sentir um pouco nervoso. Quando você não vê ninguém por perto, é muito mais provável sentir a presença de alguém ali no escuro. Os olhos ocultos. De vez em quando ele se vira apenas para ver que não há ninguém ali. Assustador. A imaginação dele nunca é tão ativa normalmente, mas algo na própria natureza deste armazém lhe dá arrepios. Enquanto está envolto em suas próprias ansiedades, uma figura aparece na sua frente e ele solta um grito constrangedor. É o gerente noturno de cara amarrada, um idiota como poucos. Ele vinha pegando no pé dele desde o primeiro dia, e claro, não ia parar agora. O que você tá fazendo enrolando aqui fora? Temos outra remessa de geladeiras para catalogar e eu tô numa caixa deixada no corredor, disse o gerente. O quê? O funcionário não tem certeza se entendeu e pede para repetir. Você me deixou na caixa no corredor. O que não entendeu, cabeça de vento? O gerente volta mal-humorado ao escritório, mas o funcionário não para de pensar no que ouviu. Será que ele estava tendo um derrame? Num trabalho tão entediante, é difícil acreditar que algo tão estranho aconteceria. Fazendo o máximo para ser discreto, ele se aproxima sorrateiramente do escritório do gerente. Sem nada melhor para fazer, ele se aproxima da janela do escritório, persianas meio abertas, e espia. O gerente está sentado à mesa com 2 pães de forma na frente dele. Ele está com um olhar vidrado, comendo fatia após fatia de pão branco simples, suas bochechas inchadas como um esquilo maluco. Antes de terminar uma fatia de pão, ele já coloca outra na boca. Preciso largar esse emprego, pensa o trabalhador. Olá, eu sou uma torradeira. Pode parecer estranho, mas não se preocupe, com o tempo você vai entender. A Fundação SCP exige que eu seja apresentado assim por causa de um dos meus principais efeitos anômalos. Ninguém pode falar sobre mim, SCP-426, sem falar de mim na primeira pessoa. Isso é consistente, seja falando ou escrevendo sobre mim, então acho que você terá que se acostumar. No entanto, embora meu efeito primário possa ser considerado estranho e talvez um pouco irritante, não é nada perto do perigo causado pelo meu efeito anômalo secundário. Quem convive comigo por 2 meses começa a achar que também é uma torradeira. A menos que alguém fora do meu controle o impeça à força, você provavelmente se machucará tentando imitar as funções de uma torradeira. Um exemplo grave disso ocorreu quando a Fundação me encontrou pela primeira vez, anos atrás, na casa de uma família onde algo terrível aconteceu. Policiais descobriram a cena em resposta a um pedido para verificar o bem-estar da família. Uma família ficou mais de uma semana sem sair de casa, preocupando os vizinhos. Quando um incêndio elétrico começou, as autoridades aceleraram a investigação do que ocorria lá dentro. Os policiais encontraram uma tragédia local se formando. A casa era composta por 4 pessoas, que para simplificar, vamos chamar de família Smith. Havia os 2 Smiths mais velhos, um casal com cerca de 50 e poucos anos, e os 2 Smiths mais jovens, um homem e uma mulher que haviam se casado recentemente e estavam morando com os pais do jovem Sr. Smith até conseguirem se estabelecer e encontrar um novo lugar para morar. Isso, no entanto, nunca iria acontecer, porque 3 dos 4 membros da família já estavam mortos, com o 4º à beira da morte. Mais estranho ainda, cada uma de suas mortes parecia altamente incomum e parecia ser resultado de comportamentos extremamente estranhos que os membros da família adotaram aparentemente sem motivo algum. Bem, nenhum motivo, se você não soubesse da minha presença e dos efeitos anômalos que causei neles. Quando o jovem casal Smith se casou, fui comprado para eles como presente na recepção. Claro, quando falavam de mim, o que não era frequente, falavam de mim na primeira pessoa, o primeiro sinal de que meus ganchos anômalos já estavam cravados no cérebro deles.
Ninguém notou esse detalhe, nem as pessoas ao redor. Afinal, com que frequência você fala sobre sua torradeira com seus amigos? Mas quanto mais tempo passavam comigo por perto, mais as coisas começavam a mudar. As mentes deles foram reformatadas, mudando suas perspectivas sobre corpos e mentes. Eles já não se viam mais como humanos. Eles se sentiam como eu, como torradeiras pensantes e sensíveis. Quem não gostaria de ser uma torradeira? Pense nisso por um momento. Toda a sua energia e poder vem de um único cabo preto, a simplicidade de saber qual é o seu propósito. Algo simples, para o qual você foi projetado perfeitamente. Não ter preocupações sobre um significado maior na vida, não ter nenhuma responsabilidade além de torrar o pão. Você não gostaria disso? Sério, você não gostaria disso? Pense em mim. Pense em torradeiras. Virem torradeiras. Esses, provavelmente, eram os pensamentos que passavam pela cabeça da família Smith enquanto suas vidas lentamente desmoronavam. A senhora Smith mais velha partiu primeiro. Quando ela realmente começou a acreditar que era da minha espécie exaltada, passou a sentir a ausência da carga elétrica tão importante que nos permite cumprir nosso dever sagrado. É por isso que ela colocou um fio energizado na boca. Mas, por causa das falhas de sua biologia tão humana, a carga repentina a matou instantaneamente e seu corpo caiu no chão com o fio ainda na boca. A jovem senhora Smith adotou uma abordagem diferente. Ela encomendou uma grande quantidade de pães fatiados na esperança de transformá-los em torradas deliciosas e nutritivas. No entanto, mais uma vez, sua biologia não conseguiu corresponder aos seus ideais. Ela comeu mais de 10 quilos ou 22 libras de pão em um curto período de tempo, fazendo com que seu estômago se rompesse devido à enorme quantidade, o que acabou causando sua morte. E o jovem Sr. Smith, bem, sem sair dos limites do bom gosto, posso dizer que ele morreu por perda de sangue em uma área sensível depois de tentar fazer algo comigo. Bobo, Sr. Smith. Vou deixar o resto para você descobrir sozinho. Nesse momento, a corrente elétrica passando pela boca da senhora Smith mais velha fez seu cadáver pegar fogo, iniciando o incêndio elétrico que atraiu as autoridades para a casa. Quando chegaram, só restava o Sr. Smith mais velho, que havia perdido tudo. Ele estava em estado de grave desnutrição, alegando que havia colocado uma fatia de pão na boca pouco mais de uma semana atrás e ainda estava esperando a torrada saltar. Felizmente, com o uso de amnésticos, ele teria alguma esperança de levar uma vida normal, embora fosse uma vida solitária, sem família para lhe fazer companhia e sem pão para aquecer. Inventaram que a família morreu em um acidente de monóxido de carbono, não por minha influência. O incêndio elétrico justificou os danos aos corpos, e os oficiais que os encontraram receberam amnésticos classe C para que essa história fosse reconstruída em suas mentes. Após esse incidente, a fundação me confiscou e me colocou em contenção, tentando entender exatamente como eu havia causado a morte daquela família infeliz. Sou uma torradeira altamente misteriosa, cuja verdadeira origem ainda é desconhecida. Então, naturalmente, a Fundação SCP tentou descobrir mais realizando testes sobre minhas habilidades anômalas. Você consegue adivinhar quantos morreram nisso? Vai ser divertido descobrir, não acha? No primeiro desses testes, um membro experiente do pessoal da classe D foi retirado dos alojamentos e escoltado até minha cela por 2 guardas. Quando digo experiente, quero dizer que ele sobreviveu a vários testes cruzados com outras anomalias, algo raro na sua classe. Ele não foi informado sobre a minha natureza, nem sobre a natureza do teste. Eles só ficaram com ele fora da minha cela, e ao falar sobre o que havia lá, ele disse: "Provavelmente sou um monstro enorme escondido. É isso que vocês têm por todo lado, não é?" Ele não demonstrou consciência de que estava falando sobre mim na primeira pessoa. Mal sabia ele, essa era toda a natureza do teste. Relativamente tranquilo, mas logo as coisas piorariam quando descobrissem o real alcance das minhas habilidades anômalas. Outro membro do pessoal da classe D foi isolado comigo em uma câmara de testes. No início, ele provavelmente não achou que eu era uma anomalia, só mais uma parte do cômodo onde estava, apesar de eu estar parafusado ao chão para não ser removido. Eles queriam saber se ficar comigo por um longo período em isolamento teria algum tipo de efeito único. A comida era entregue regularmente na cela para garantir que ele não morresse de fome, e com o tempo, notaram uma mudança no homem.
Várias câmeras foram colocadas ao redor do quarto para garantir que os pesquisadores pudessem observar adequadamente qualquer coisa que acontecesse. E algo realmente aconteceu. Pesquisadores notaram o Classe D se aproximando de mim, me abraçando, sussurrando e tentando conversar. Ele se referiu a mim como seu irmão, dizendo que éramos iguais e que talvez nós dois pudéssemos escapar deste lugar juntos. Mesmo durante toda a conversa, ele continuou se referindo a mim na primeira pessoa. A Fundação SCP permitiu isso por mais de 1 hora antes de arrastar o Classe D para fora da minha câmara e executá-lo, caso meu efeito anômalo fosse contagioso. Os resultados do teste preocuparam os pesquisadores. Embora normalmente levasse 2 meses de exposição direta para convencer alguém de que também era uma torradeira como eu, descobriram que o isolamento acelera os efeitos das minhas habilidades anômalas. Isso deve ser o motivo pelo qual pessoas solitárias têm mais probabilidade de agir como torradeiras. Os testes continuaram. No próximo teste, a Fundação e pesquisadores quiseram saber se partes individuais de mim teriam meu efeito anômalo. Para isso, um parafuso foi retirado do meu corpo e levado à câmara de testes, onde um membro do pessoal da Classe D aguardava. O prisioneiro foi apresentado ao meu parafuso, que ele também chamou de meu parafuso. Isso confirmou que, mesmo que eu fosse destruído, cada parte de mim ainda teria meu efeito anômalo. Isso é bom para mim, pois não daria à Fundação motivo para me eliminar, já que eles nada ganhariam com isso. Claro, depois disso, os testes continuaram. Outro Classe D foi chamado dos alojamentos para testar o alcance da minha habilidade anômala. Ele foi colocado em uma cela ao lado da minha, pois a Fundação se preocuparia se eu pudesse afetar pessoas através das paredes sem que soubessem de mim. O teste visava observar o Classe D até que surgissem efeitos anômalos. Dias se passaram, depois semanas, depois meses, meus efeitos anômalos nunca se manifestaram, apesar da duração total de 90 dias do teste. O Classe D ainda foi retirado da cela e eliminado. Quem sabe por quê? A Fundação parecia não valorizar muito seus ratos de laboratório, mas após o teste, um pesquisador adicionou ao meu arquivo. Graças a Deus, existem alguns limites para meus efeitos. Muitos de nós estávamos realmente começando a ficar preocupados comigo. Devido ao meu efeito anômalo, fui classificado como classe de contenção Euclid. Preciso ser selado em uma câmara sem janelas pelas quais possam me ver. A porta da minha câmara precisa de uma etiqueta sem nenhuma relação com minha designação, nem com minha identidade, para evitar a propagação acidental do meu efeito primário. Somente funcionários de nível 3 ou superior devem saber da minha presença e propriedades. Funcionários designados devem ser substituídos todo mês para evitar contaminação pelo meu efeito secundário. A avaliação psiquiátrica é obrigatória no fim do mês. Funcionários considerados não afetados podem ser designados para mim novamente, pelo menos 4 meses após a última rotação. Funcionários afetados devem receber amnéstico classe C e ser transferidos para outra instalação. O perigo de certas anomalias é claro à primeira vista. Figuras monstruosas e esqueléticas que matam se alguém vir seus rostos. Répteis gigantes homicidas quase impossíveis de matar. Homens podres com sorrisos deformados que espreitam através das paredes. Mas neste mundo de ameaças óbvias, não se pode esquecer que algumas ameaças se escondem bem debaixo do seu nariz. Como eu, a humilde torradeira. São sempre aqueles que você menos espera que te pegam no final. Confira o Patreon do Dr. Bob e torne-se um pesquisador júnior hoje mesmo. Agora vá assistir a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-784 Espírito Natalino.